Opa, tentando de novo. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Mística Avalon entrou. Só um momentinho, vou chamar nosso convidado. Aqui quem fala é José Fernando, da Sorte Lenormand. O Fel Lindoso. O Fel Lindoso é o oraculista que criou o baralho, o oráculo, as cartas de Salomão. Estão me ouvindo, pessoal? Dá um Agora está ok aí. bom. Ah, estou te ouvindo também, Fel. Acho que tá tudo certo. O que aconteceu? Eu uso fone de ouvido, aqueles grandão, via Bluetooth. Então ele estava ligado e no meu celular eu não tinha percebido. Então eu estava falando, estava saindo por ele. Boa noite, Fel. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Seu som tá um pouco abafado. Não tem como você usar só o celular mesmo? Deixa eu ver. Oi? Melhorou? Eu acho que melhorou. O que o pessoal acha? Oi, fala alguma coisa. É, Melhorou. melhorou? Melhorou. Mas Eu pode acho que sair, melhorou. pode ser que saia a sua voz, né, de fundo. Por quê? Por causa do que está me ouvindo, né? É, Tá, então tenta colocar o fone para ver como fica. se eu falar mais alto, assim. Ah, acho que dá. Acho que dá sim. Então deixa eu ver quem tá, quem tá na nossa live. Olá, Luciana. Olá, Fer. Olá, Mística, Valon. Olá, Flores de Lis. Luciana Melo, Patitana, Adriana, Tânia Durão, Rafael Toledo, Gisele Garcia. A Tânia falou que fica melhor sem fone. Fala alguma coisa, Fel. É, oi, tira o fone, né? Tá. Acho melhor você tirar o fone mesmo. Ficou melhor assim mesmo. Melhor. Tá, Tá. tá. Gente, é o seguinte, então vamos começar. O Fel Lindoso é oraculista de Maceió e ele. Pronto? Pronto. E ele criou um método, um oráculo, na verdade, chamado A Lua de Salomão. Tem 30 cartas, então é um oráculo muito legal que a gente está comercializando aqui na loja Forte Lenormand. E ele vai contar um pouco como que foi criado, como vai falar um pouco de cada carta, o simbolismo. Ele vai ensinar, assim, fazer até umas tiragens com esse novo oráculo. Uhum. Tem um monte de. Tem um tom de fundo aí no seu? Deve ser o... Assim fica melhor. Fica, é o quê? Ventilador? Era o ventilador. Tá. Tá quente, Maceió tá quente demais. Uhum. E então é o oráculo As Luas de Salomão. Então, quem que tiver alguma pergunta sobre o oráculo e para o oráculo, pode deixar aqui aqui nos comentários que eu vou dar uma lida. Então lá, Fel, como que iniciou a sua paixão pela cartomancia? Desde muito tempo, eu acho que na minha adolescência tinha uma loja no centro de misticismo em Maceió e sempre eu saía eu acho que eu não estava nem no ensino médio isso, eu estava no fundamental. Saía com 14 anos, saía do Sacramento, descia nessa loja para que era mística, acho que você conhece, para dar uma olhada nos produtos lá. E o meu primeiro baralho foi um baralho cigano de lá, né, na minha adolescência. Por bastante tempo, assim, eu tirei o baralho cigano mais para mim, entendeu? Como consulta para mim mesmo e não tirava. E com o tempo eu tirei para alguns amigos, mas eu
nunca levei tão a sério. Eu acho que quando eu conheci você, você virou uma chave assim em mim e eu comecei a estudar mais, a ler mais sobre o assunto, a olhar a cartomancia com outros olhos, né? Acho que até algumas questões de fé, algumas questões de mistério foram meio que abatidas, né? E eu comecei a enxergar para além disso, para além. Eu ainda tinha muito, como é que se diz? Um mito. Eu tinha muitos mitos a serem derrubados assim na minha cabeça. E aí eu, com o tempo, fui aprendendo mais, né? Uhum. Principalmente nesses últimos 2 anos que eu aprendi bastante. O Fel, para quem não sabe, ele também é artesão. E aquela. A gente tem. O produto dele, nós temos as runas de formato de coração, e as runas do amor é ele que fabrica. É. E já fiz uma runinha Viking que o Nando sorteou uma vez, uma que imita Isso. pedra, né? Também bastante bonita, né? Fora alguns bórons que eu pressiono também, e alguns oráculos que a gente tem aí, juntos, Isso. né? Que Para são seguir. os oráculos em forma de medalhão. Então, você, oraculista, que quiser uma runa personalizada, de uma cor específica, de um formato específico, o Fel faz. Então é só Eu entrar em faço. contato com ele, que ele marcar, fazer sua encomenda do tipo de runa que você quer. Mas agora Eu, falando, saindo das runas, falando pelo oráculo Salomão. Como que Salomão. você como que você teve conhecimento das luas de Salomão e quem foi Salomão? Explica pra gente. Então, eu comprei a Clavícula de Salomão, que é um livro que tem o nome do Salomão. Salomão, ele foi um rei de Israel, ele é filho de Davi e Batsabé, né? E a história dele, ele é um nome bíblico, então a história dele na Bíblia está em Reis 1 e Crônica 2, né? Porém, assim, falando mais sobre Salomão, ele ganhou um pedido de Deus, qualquer pedido para Deus, e ele escolheu a sabedoria. Então, ele, com essa sabedoria, ele tinha um ótimo julgamento em relação ao reino, ao que fazer. Isso é o Salomão mais na Bíblia que a gente fala. Né? A Clavícula de Salomão é um livro que recebe o nome dele. Não necessariamente foi ele que escreveu. O que acontece? Antigamente era muito comum as pessoas atribuírem a alguém famoso, né, as suas escrituras. E a Clavícula de Salomão, na verdade, foi escrito por várias pessoas que se interessavam, que faziam na época a magia, o misticismo. É importante dizer que na época era provavelmente bem diferente do que é hoje, né? E por bastante tempo até a magia foi considerada até meio que uma ciência, ou também os povos que queriam ter um resultado, mas era visto com outros olhos, né? E, e até aí o livro continuou, né? A gente foi traduzindo, né? E a obra do passado chegou até aqui. E Então, o só que se... abrir um parênteses, essa história que sempre se repete de grandes estudiosos, oraculistas, para conseguirem notoriedade em suas obras e vincular com outros nomes mais famosos, isso acontece bem recentemente e isso aconteceu até com a própria Lenormand. O baralho, Com a própria Lenormand. o baralho Petit Lenormand não foi criado pela Mademoiselle Lenormand, não foi criado, foi criado a partir de um jogo de tabuleiro
e colocaram o nome Lenormand apenas por publicidade, né? E aqui a gente conhece como baralho cigano. Então, aconteceu isso com Salomão. Outra pessoa que tem muito livro que coloca o nome dessa pessoa é o São Cipriano. São Cipriano também é um rei da literatura. A gente sabe muito pouco dele, mas tem um monte de livro. A oração da Casa Preta, né? Até questão a existência do São Cipriano, né? Ainda tem isso, até isso é questionável. Dia eu estava falando... tem o São Cipriano que se confunde com o Santo Cipriano da Igreja Católica reconhecido. Pelo menos Salomão e pelo menos a Lenormand são pessoas que realmente existiram. Salomão está documentado na Bíblia e a Lenormand escreveu os próprios livros. Eu já visitei até o próprio túmulo dela. São Cipriano tem mais lenda aí no meio. Mas enfim... Até um livro que eu tinha, que eu procurei a escritora, que era uma tal de Lady Sabrina. Eu pesquisei que só era, acho que uma bruxa fictícia. Né? Tem muito disso. O ser humano usa a criatividade, às vezes ele atribui realmente. E esse livro, A Clavícula de Salomão, foi atribuído a Salomão. Agora, bora falar sobre o livro, sobre o que é a Clavícula de Salomão, e da onde eu tirei as mansões lunares, as moradas lunares. Esse aqui é o nome que está aqui no livro, né? Logicamente, a gente usou as luas de Salomão para ficar um nome mais comercial. É um livro muito parecido com qualquer outro de magia, que vai dizer qual é a melhor lua para fazer tal coisa, qual é o melhor metal para fazer tal coisa, qual hora do dia está relacionada a qual anjo ou demônio. É mais ou menos isso. Assim, ele tem toda essa pegada. Assim. Então, é um livro de estudo do ocultismo, que vai dar liberdade ao magista a pegar, a montar a sua própria magia, né, por si mesmo, sem depender daquelas receitas prontinhas, que é muito comum, né? Só desculpa te interromper, chegou uma pergunta para mim esses dias atrás, após o lançamento do Lua de Salomão. E o baralho são 28 cartas, mais 2 extras, entre aspas. E cada carta representa um dia lunar, né? A fase da Lua são 28 dias. O Fel vai explicar um pouco melhor. E cada mansão, cada carta, cada fase da Lua, entre aspas, tem um nome específico. Aldebaran, entre outros. Quem é fã de Cavaleiro de Zodíaco vai encontrar uns 3 ou 4 nomes ali. Aí me perguntaram se aqueles nomes eram de Goétia, no caso o nome Salomão, se era Goétia. E não é demônio de Goétia. O Salomão tem esse vínculo com Goétia, mas então, as luas de Salomão não tem nada a ver com Goétia, ok? Deixa bem claro isso. A Goétia é outro conhecimento que está associado ao Salomão. Mas os nomes, esses nomes que a gente trazem, são nomes realmente de mansões lunares. Aqui na Clavícula de Salomão, todos esses nomes são os nomes das mansões lunares. A Goétia vai ter os nomes dos demônios, que é nada a ver, né? São bem diferentes. Um é Baal, outro eu nem lembro mais. Baal, Citri e outras coisas. Outros. Então, o baralho Lua de Salomão nada mais é o nome de cada dia do ciclo lunar de 28 dias. É isso. Eles pegam o mês lunar, entre aspas, assim, que é um mês de 28 dias, e cada dia é uma mansão lunar, né? É por isso que cada mansão lunar tem um nome. Muito provavelmente Cavaleiros do Zodíaco deve ter se inspirado também, pegado como referência a Clavícula de Salomão e ter pegado alguns nomes desse para criar os personagens deles, no caso, né? Então, a título de
Curiosidade, uma mansão lunar que chama Aldebaran, que é o nome de um cavaleiro do Zodíaco. E no desenho Cavaleiro Zodíaco Aldebaran, ele é um cavaleiro do Zodíaco brasileiro. Mas tudo bem. E aqui em Maceió tem um conjunto chamado Aldebaran também. Então Verdade. é um nome que existe, as pessoas usam e tal. Mais alguma pergunta? Ah, sim. O porquê também tem 30 cartas, né? 28 mais 2. Então, no processo de montagem, eu pensei que tinha que ter uma carta zero e uma carta que representasse o número infinito. O infinito representando meio que como se fosse todo o processo da Lua, sabe? Por todas as casas que ela passa, meio que toda a rotação, entre aspas. E o cemitério representando meio que quase como a ausência dessa lua, como o eclipse, sabe? Então, eu gosto muito, eu tenho umas manias, sabe? E eu acabei adicionando duas cartas a mais por conta disso, entendeu? Inclusive, o uso do signo nessas duas cartas, como serpentário, que é um signo meio que descartado da astrologia, não considerado, é, é quase como uma confirmação, sabe? Você pega, ele é quase como um signo, como eu posso chamar, um pária, né? Um signo meio que pária, né? Eu sempre lembro que de vez em quando eles falavam, adicionaram o 13º signo, um monte de pessoa ficava revoltada, eu achava aquilo muito engraçado, né? Então, eu adicionei essas duas cartas porque eu achei necessário. Fel, pega uma carta aí aleatória do baralho e vamos destrinchar o que aparece na carta. Tá certo. Vou virar aqui. Vocês preferem eu virando aqui ou aqui? Acho que aqui fica Pode melhor. virar, vamos ver como fica melhor. Isso. Então, Pode colocar mais próximo a isso, ó. Então, ó, a gente pode ver, galera, que nós temos a fase lunar no canto esquerdo. Acima tem o nome da carta, que representa, que é o pátio. Embaixo nós temos dentro de um círculo a imagem do próprio pátio, né? aqui. E embaixo o número da carta, número 7, e o nome da mansão lunar, que é Aldiaras, que faz referência Uhum. também ao signo de Câncer. Então a gente tem vários emblemas aí. Nós temos a lua, o nome, o desenho, o número, o nome da mansão lunar O e signo, o signo. Então a gente tem muita informação numa carta só, sem falar da a cor, porque eu sei polaridade. que tem a polaridade, positivo, negativo ou neutro, e a cor também fala alguma coisa pra gente, né? Poderia explicar, por favor? Dar uma destrinchada? Posso sim. Posso sim. O que vocês querem que eu. Não, melhor você já explicando. Isso. Tá, tá certo. Então, espera que eu vou separar aqui certas coisas. Hum, Pessoal, pode mandar alguma perguntinha aqui que a gente responde, tá? tá bom. Eu estou aqui tentando separar por. Não sei se vai dar para ver. Vai ter que subir um pouco mais e pega cada carta e mostra pra gente. Tá. A primeira coisa que eu vou te mostrar, que eu vou mostrar a vocês, são as luas. Eu vou mostrar uma por uma, certo? Então, lua nova, aqui. Uhum. O que acontece? A gente conhece tradicionalmente 4 luas, né? A lua nova, a crescente, a cheia e a minguante, né? Isso.
Só que, assim como na roda dos ventos, né, tem o norte, sul, leste, oeste, não tem o nordeste, o noroeste, o sudeste e sudoeste? Sim. Então, em vez de 4 luas, eu decidi usar 8. E daí vai ficar um seguinte, vai ter as luas que são intermediárias. Então, entre a quarto crescente e a nova, vai ter a emergente. Entre Uhum. a quarto crescente e a lua cheia, vai ter a corcunda. Entre a cheia e a minguante, vai ter a disseminadora. E entre a quarto minguante e a nova, de novo, que é aqui do início, vai ter a balsâmica. Então, são as 8 luas. Cada lua ela vai ter um significado, tem tudo no livreto, mas eu estou mostrando isso porque elas, quando você olha no baralho, você tira um baralho, uma pergunta. As luas é muito boas para ver a marcação de tempo, de tudo Hum. aquilo que está começando, de tudo aquilo que está terminando. Então, a Lua, olhar para a Lua, dá muitas essas dicas, sabe? Do tempo, das durações das coisas, a quando algo é interrompido. Então, é muito boa para ver isso. Legal. Então, é um oráculo é muito fácil responder perguntas sobre tempo, né? Sim, sobre fases da vida, né? Sobre uma vez eu fui estavam fazendo perguntas sobre aposentadoria, né? Então a gente via a marcação, ó, um trabalho seu vai terminar primeiro, porque a pessoa tinha 2 trabalhos, entendeu? Então você vê nitidamente olhando para as luas, dá para você dar também perceber isso. Principalmente quando sai, às vezes, a carta como Zazadoc, essa aqui, né? É uma carta de trabalho com a lua balsâmica, então, mesmo ela não tendo significado, às vezes, de aposentadoria, também é um baralho que pede o contexto. E naquele contexto, com as cartas ao redor, ela estava já apontando o final de um trabalho, uma aposentadoria, entendeu? Uhum. O Fel, que mais? você gostaria de saber? O baralho, as luas de Salomão, as, assim, para eu fazer essa pergunta, eu vou ter que estender um pouquinho, né? Aqui no Brasil é muito comum a prática do Lenormand, as pessoas responderem uma pergunta com apenas uma carta, né? Uhum. Sendo que no Lenormand, geralmente, no básico, nos ensinos, o Lenormand na verdade, é um baralho verbal. Cada carta do Lenormand significa palavras. Então, você não tem uma palavra, você não tem uma frase com uma palavra. Você precisa de 2 ou 3 para formar uma palavra. Tarô já é mais visual, porque o tarô já é um grande mundo dentro de uma carta só. Uhum. Então, o tarô é visual, a resposta pode ser visual, o Lenormand é verbal, tá? As luas de Salomão? O que encaixa? Pode ser usado mais visualmente ou precisa de uma contemplação? Como que é? Então, o Luiz de Salomão, ele Fundamentação. primeiro, para respostas de sim ou não, ele pode ser usado sim, somente uma carta. Não vai precisar de 2 cartas para pegar o significado das duas. Eu vou até mostrar aqui, ó. Aqui, ó, mostra mais ou menos o seguinte: essas são todas as cores das cartas e as cores têm a ver com as polaridades, Uhum. né? Então, aqui, ó, se é uma pergunta de sim ou não, vai ser positivo, Bem sim. no Se é cantinho lá, uma bem no cantinho da carta, no lado direito, pessoal. Não dá para ver é, porque praticamente é do mesma cor. Tem um sinal, ó, um positivo. Isso. positivo, Uhum. né? Aqui, ó, não, Negativo. negativo. Então, e daí tem essas aqui. Essas é o seguinte, eu vou explicar para vocês por quê.
Essa, por exemplo, positivo e negativo. O que quer dizer? Supondo que a pergunta é: ah, eu vou ter eu vou conseguir ganhar um emprego, passar na entrevista de emprego? Se for essa, sim. Se for essa, você se destacou, mas o interesse pode estar caindo. Então, se essa for a resposta, você meio que tem que aconselhar o seu cliente a ver o que está faltando, algo que está faltando nele para ele reafirmar a sua vaga, por exemplo, entendeu? E Uhum. essa é o oposto, é alguém que de início não estava ia receber um não, mas que talvez tenha um interesse ascendente nela e que talvez ela tenha que batalhar por esse emprego. Então, ele é um trabalho bem e já é um baralho bem dinâmico nesse sentido. E o igual é realmente um talvez, ou seja, você a olhos está meio que neutro, você está pau a pau com seus concorrentes, então não se sabe. É, a dinâmica é mais ou menos o seguinte: o positivo ele é como se fosse o sim. O positivo negativo é como se esse sim tivesse mudando para o negativo, entendeu? É como Uhum. se fosse uma balança, Eu acho nesse né? caso, por exemplo, eu vou passar na entrevista, o mais vou. Eu vou passar na entrevista, o mais ou menos você tem tudo para passar na entrevista, mas esse menos aqui me deixou numa segunda posição. O É. menos com mais olha, você foi bem, tem uma pessoa que está no seu lugar, mas assim, parece que vão desistir dela para ficar com você. Seria Uhum. isso, né? Aí É. tem o menos, que é Seria. o não, que é o não. Uhum. E E, ali aquelas duas e cartas tem o igual, é o talvez, e você tem que esperar. o talvez é. Uhum. Então, as cores, elas também muitas vezes falam do quão energética é uma carta, né? Para Tem as além cores. da polaridade. Então, às vezes o vermelho é uma carta quente, energética, o azul já é uma carta mais fria, né? O cinza é uma carta meio, como eu posso dizer, meio mórbida, não seria mórbida, mas Neutra. algo neutra, realmente neutra, sem muita expressão, sem muito sentimento, né? O verde é uma cor mais natureza, ela denota muito essas questões mais naturais ou do mundo mesmo. E a roxa é um pouco mais espiritual, às vezes, né? Fala do espírito, da tradição. São sentimentos diferentes. Às vezes eu correlaciono também o vermelho com o inferno, o azul com o paraíso, o roxo com o purgatório, o verde com o mundo e o cinza como a passagem, né? As passagens ou os túneis, enfim, essa questão da passagem entre todos os mundos, mais ou menos. Pessoal, São maneiras de deixo, interpretar, entendeu? deixo frisado que todas essas informações vêm no livretinho do baralho, tá? Então, Fel, você mostrou que na carta tem a informação lunar, que pode ser Uhum. usada para tempo. Tem a informação positivo, negativo e neutro, que pode ser usado no sim ou não. Agora que vamos falar sobre o centro de cada carta. Porque Pronto. você é arquiteto, e eu vi que o baralho tem bastante figuras arquitetônicas. Então tem cabana, tem palácio, tem pátio, tem tribunal de justiça, e por aí vai, né? Por que Uhum. você se inspirou mais em locais públicos e não, talvez não tão públicos como a casa, para você colocar no seu oráculo as luas de Salomão? Então, acho que eu fui levado até o próprio conceito de mansões lunares que tem no vídeo, ou na clavícula de Salomão, e
Eu acho que essa minha experiência com arquitetura começou a pensar nesses locais como se a lua estivesse pairando sobre eles e fosse um local dinâmico. Eu acho que, pronto, uma das suas perguntas, né, se tem como ler ele meio como que um tarô, também tem como, porque é meio que como se fosse cada símbolo desse dentro da carta é como se estivesse funcionando, é como eu tentei imaginar como se fosse um local vivo, um local dinâmico, né? Então, às vezes a gente vê o local arquitetônico e a gente tem que pensar no funcionamento dele, tipo a padaria, entendeu? Uhum. Uma das cartas. Então, a gente tem que imaginar né, essa padaria em funcionamento. Como funciona a padaria? Como funciona a forja? Como funciona uma terma? Como funciona uma masmorra? Então, a lua paira sobre esses lugares arquitetônicos e a arquitetura, ela é o movimento das pessoas nos lugares, entendeu? É esse movimento das coisas. É por isso que a Carta das Cruzes, por exemplo, ela acaba ganhando um tom diferente da Cruz do Lenormand, porque as Cruzes é uma praça onde está acontecendo execução, entendeu? Então, ela acaba sendo muito mais carregada. Ela fala também do cancelamento, do ódio direcionado, entendeu? Porque a gente tem que imaginar essa dinâmica de um pátio em que está a executar pessoas, entendeu? Há ruínas. A gente tem que imaginar essa dinâmica, né, do, dessa obra que está abandonada, que está ruindo, e se está ruindo, estão caindo pedaços de parede, estão caindo pedaços de pilastra no meio do caminho, é um canto que tem obstáculos, que não é fácil andar, entendeu? Se você já andou em ruína, ruína de verdade, você sabe que tem obstáculos também. Então tem toda essa dinâmica dos lugares, entendeu? Entendi. Em relação a combinações com Lenormand, por exemplo, ruínas, ela iria correlacionar com duas cartas do Lenormand, por exemplo, como se fosse o Ratos e a montanha, por causa da questão do obstáculo. Então, algumas cartas vão ter, a maioria das cartas vão ter pelo menos umas duas correlações ao Lenormand, assim, já a colina, por exemplo, a colina não se correlaciona com a montanha do Lenormand. Ela pode se correlacionar com os livros e a torre, porque essa colina aqui se trata de, na dinâmica dela, de ou um pássaro que está rodeando essa colina, observando tudo de cima. Ela conta que a gente está observando um espaço urbano dentro de um canto alto, de um mirante, por exemplo, entendeu? Então, algumas correlações com Lenormand, se a gente só olhar pela figura, não vai funcionar, porque a gente correlacionaria a colina com a montanha, por exemplo, entendeu? Uhum. Então, tem essas diferenças, assim, entre o Luas de Salomão e o Lenormand, por exemplo. E eu acho que ele funciona quase como se fosse um intermediário do Lenormand e do Tarot, porque você pode pegar, sim, toda essa leitura um pouco mais imagética do local, mas você também pode pegar, tentar formar as frases, tentar juntar para tentar entender o que significaria, ou tentar pegar as palavras-chave, como no Lenormand. Ele é um baralho que lhe dá bastante liberdade no caso, entendeu? Entendi. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta sobre o baralho e faz o baralho, aproveite. A Tânia Durão perguntou sobre a carta do pátio, se ela faz correlação com o jardim do Lenormand. Então, não exatamente faz, porque enquanto o jardim no Lenormand é uma carta social que fala dessa vida social, esse pátio, cadê? Eu vou pegar o pátio aqui, deixa eu achar o pátio. O pátio é um pátio interno da casa, do domus. Então,
é, ele tem uma relação, ele é muito mais próximo à carta da casa do que à carta do jardim, por exemplo, Uhum. entendeu? Cadê? Eu não tô achei, ó, o pátio. Esse pátio é como se fosse um pátio interno de uma casa, de uma domus, né, de uma domus romana, né? Então, uma residência romana que tem um pátio interno, como se fosse um jardim de inverno que as casas têm. Então, ela se correlaciona muitas vezes a coisa mais íntima, entendeu? A algo de caráter mais íntimo. Ela pode é também outra carta que pode se correlacionar com a torre, né? Com essa questão do isolamento, da introspecção, entendeu? Eu acho que um jardim poderia se correlacionar melhor com as termas. Cadê? Verdade, a carta das termas, que é um As cartas local onde o pessoal vai se divertir, vai se encontrar. as termas, a gente, como a cultura romana foi assim uma inspiração para as artes, né? Eu acabei, peguei o Salomão, aí para as artes eu queria algo mais românico, né? Romântico. Então, as termas eram o local de reunião, né? Não só local de reunião, lugar de cura. Então, as termas se relacionam muito mais com o jardim, entendeu? Uhum, entendi. O mercado Tem uma também, carta às vezes, do o mercado. mercado também se correlaciona um pouco com os jardins, entendeu? Ele fala muito dessa vida social também. O E mercado a Tânia seria o Lenormand, eu pensaria no navio do Lenormand, né, que são as transações comerciais. Eu acho que o mercado tem bastante do Uhum. navio do Lenormand. É um E navio com. aqui tem um navio também, né? Ó. É, tem o próprio navio. E esse navio acaba se correlacionando com o navio porque ele também fala de viagem. A parte, pelo menos, de viagem do navio do Lenormand combina com o navio aqui. Uhum. Tem uma carta desse baralho que eu adoro, que é a padaria, né? Acho, A padaria. A padaria é uma carta de trabalho, ela fala muitas vezes também da nutrição, de que a gente tem que nutrir um plano. Ela é uma carta, quando está falando de trabalho, ele está falando daquele trabalho madrugador, de quem acorda cedo para trabalhar, de quem trabalha em conjunto com outras pessoas, né? Então, a padaria é uma carta muito especial, né? A gente às vezes nem pensaria, né? E só de imaginar o cheiro de uma padaria, nossa, eu acho que ela é uma carta bastante convidativa, né? sim. Uma carta que eu gosto muito, e daí eu vou lembrar da Tânia Durão, eu e Tânia Durão, estamos com um projeto aqui em Maceió chamado Oriente-se, né? Que a gente vai tentar chamar os místicos de Maceió, né? Tudinho para se reunir num canto. E a gente estava procurando um abrigo, né? Um abrigo de animal, né? Mas essa carta do abrigo, ela fala da ajuda ao próximo, né? Você pode pensar realmente no funcionamento do abrigo, né? Dessa ajuda ao próximo, né? Ela se correlaciona às vezes também à carta da criança, que é da inocência, no Lenormand. Então, também, talvez, de cartas como que oferecem ajuda, tipo, ou ramalhete, ou lírios, às vezes, né? Depende, né, de como você for ler. Mas é a carta da ajuda ao próximo, entendeu? Então, Fel, eu tive uma ideia. Vamos fazer o seguinte: pega, não precisa ser na sequência. Vamos pegar todas as cartas, passar por cada uma delas, falando assim, mostrando ela super rápido. Aqui você faz uma consideração breve de cada uma, tá? tá. O pessoal tá Não precisa gostando. ser em ordem Não precisa, correta, não, né? não. Tá, Vamos lá. A mística tá. Eu vou pelo Valor está primeiro. falando que é um curso desse baralho, e realmente merece. Tem bastante informações. Vamos lá? Sim. Inclusive, pessoal, um adendo sobre a quantidade de informação que tem. Eu fiz um baralho com bastante informação para que o cartomante tenha liberdade.
para onde olhar, para onde ele quiser olhar, entendeu? Então, por isso que tem o signo, tem tudo isso, entendeu? Bora lá. Vamos lá. A carta zero, eu sou louco pelo número zero. Então, eu tinha que ter essa carta, que é a casa Caos, o nome que eu nomeei foi Caos, signo serpentário, e é o cemitério. E a lua é uma lua eclipsada, que é um evento que acontece de vez em nunca com a lua, um evento especial. É um evento que eu gosto de dizer que é a lua de sangue, né? Vai matar a lua para renascer outra lua. Então, o cemitério é realmente uma carta dos fins, do mistério, né? E do mistério da próxima vida, do que vai acontecer, né? Uhum. Ruínas, uma lua crescente, né? Mas ela é uma carta que está falando da desintegração, né? Das ruínas. Eu acho que eu já expliquei bastante das ruínas, né? Ó, Sim. vermelho, tudinho. As cruzes eu também falei, a questão de a gente imaginar realmente esse pátio em execução, das pessoas julgando aqueles que estão sendo executados, a termas, essa vida social, é a cura também dos soldados, entendeu? É alegria, é lazer também. A arena. A arena é uma das piores cartas, ela fala da guerra, do ódio, da briga, da confusão, também de se impor, entendeu? É a carta da arena. O apotecário é uma carta que fala das misturas, é uma carta que fala da magia, às vezes, né? Como a magia ela tem cheio de elementos, né? Então a gente vai juntando, né? Ela é uma lua balsâmica, ela também fala da cura, por conta que está falando de remédio, de uma certa forma, né? O templo, né? Também é uma lua balsâmica, ela fala ela pode se correlacionar também com o lírio, porque ela fala da espiritualidade, desse contato com o divino, dessa ligação entre os mundos, a masmorra, que é a prisão, o aprisionamento, né? Ela é do signo de Escorpião, então um signo bem vingativo, né? Então, às vezes você mexe, né? Ó, vai acabar sendo preso mexendo com Escorpião. Ateliê, que é a carta da criatividade, né, da paciência também. A paciência é muito correlacionada à carta do ateliê, É, né? A você carroça. fazer uma pintura leva tempo, leva calma, leva detalhe. A carroça. A carroça, ela pode se correlacionar sim com o cavaleiro, porque ela fala desse ímpeto também, mas ele também fala da impulsividade, entendeu? Das paixões, sabe? É um cavaleiro indo sempre pela estrada, com toda a sua velocidade, com todo o seu ímpeto. É ariano, né? O signo de Áries combina muito com essa carta também. O tribunal, essa é a carta da justiça, né? A justiça resoluta, né? Ó, colocando a lua nova aqui também como uma nova fase, como se você tivesse realmente ganhado, né? Resolvido todos os problemas judiciais. Essa é a Nash. A Nash é uma das minhas cartas favoritas, né? O tribunal. Azimel. Azimel combina com o quê? Com lua de mel. É a carta dos casais, sabe? De um casal namorando com outro. É uma carta afetuosa que fala do sentimento, que fala do amor, que fala dos relacionamentos, né? E aqui o forte, né? Uma casa daquele que tanto se for falar do sentimento, a gente está falando de alguém que se segura, né? Isso aconteceu numa tiragem, né? A tiragem estava saindo para uma moça, o forte, né? Então, ela estava muito contida, se segurando muito, mas também a casa da força, né? Da perseverança, né? Da A segurança. padaria, da segurança. A padaria é aquilo que eu falei, o trabalho do madrugador, né? Aquele trabalho com várias pessoas envolvidas, né?
O palácio a gente tem que olhar com outros olhos, porque ela é uma carta que tem esse palácio e tem esse guarda na frente. É uma carta que fala da punição, é uma carta que fala da corrupção, de quem às vezes está fazendo algo errado. Então, o palácio, quando a gente pensa, o palácio, eu queria ter um palácio, mas esse palácio é diferente. Esse palácio é o palácio dos poderosos, entendeu? É um palácio a ser visto com outros olhos, tá certo? A colina é esses olhos acima da cidade, é esse poder de observação, sabe? É o mirante, ele é você olhar para a cidade, tudo de cima, para resolver todos os problemas. A colina é isso, né? O abrigo é ajuda aos seus amigos, ajuda ao próximo, é a caridade, é a benevolência, né? Então, abrigo representa tudo isso, tá certo? O tesouro fala realmente da riqueza, do banco, né? Do banco em sua forma mais burocrática, inclusive, entendeu? E também fala de herança, né? Às vezes, dependendo com a carta que ele vai sair, vai falar bastante de herança, tipo tesouro com palácio. Pode ter certeza que está falando de uma herança, de algo assim. Então, são correlações que você pode fazer. O porto. O porto pode ser correlacionado com a âncora também, sabe? Você está ancorado em um local, o porto seguro, sabe? O porto tem muito disso, desse retorno para casa, sabe? Do retorno para casa. O porto é tudo isso. O navio fala de viagem, ele é uma carta que é seguro você correlacionar com o Lenormand, um navio de uma certa forma, mas também fala das amizades que a gente pode construir no caminho, Uhum. entendeu? E de tudo isso. O mercado, ele fala da concorrência, também ele fala, é um lugar dinâmico. Lembra que eu falei que a Lua para sobre esse lugar e esse lugar está funcionando? A gente tem que imaginar como é um mercado, a zoada do mercado, aquele barulho sempre, as pessoas tentando vender, a concorrência, a dinâmica das transações comerciais, tudo isso está no mercado. Essa é uma carta de muito altos e baixos, podemos dizer, né? O pátio um pátio interno do domus, é essa carta que é um pátio dentro da nossa casa, é um local seguro dentro da nossa casa, né? O hospital. O hospital é uma carta que vai realmente falar, ou pode se relacionar com a árvore, no questão de estar falando de saúde, mas está falando da saúde de uma maneira negativa já. Então seria talvez uma árvore com ratos, não sei, né? Mas ela fala da recuperação também, da cura, dependendo das cartas que o acompanham, tá certo? Então, o hospital é a carta que mais fala da doença, né? Ela com outra carta de remediação, como o apotecário, ela vai apontar para uma cura, para algo positivo. O castelo fala muito como de uma base bem construída, das relações sociais, de que realmente a aristocracia geralmente tem, né, dessas relações. O castelo é tudo isso. Caravana. A caravana ela vai falar das relações, das viagens, das relações que a gente também pode ter, assim, mas ela também fala desse enfrentamento ao mundo, às intempéries do mundo, sabe? De que você tem que ter perseverança. Nahai é a carta da casa, das tradições, dos pais, né? A cabana se correlaciona muito com a casa da avó, com a casa dos pais, com a tradição, né? Com a tradição familiar, com a cultura, né? Com tudo isso. O esconderijo. Esconderijo já saiu até para falar de ser amante, né? Tipo, saiu no jogo, uma vez eu tirando, né? A pessoa perguntou uma pergunta íntima sobre se relacionar ou não com um rapaz, e a posição que saiu, eu falei, olha,
para esse relacionamento dar certo, você teria que ser a outra. Ou seja, ela riu e falou, vai dar errado, não tem como, né? Então, o esconderijo, ela fala disso, do que tem que ser escondido, de quem tem que se esconder, o porquê tem que se esconder. Então, o esconderijo é isso. A forja é uma carta de trabalho, é uma carta que fala das ferramentas, da tecnologia, celular, notebook, computador. A forja também fala de tudo isso, dessas tecnologias, tá certo? A tenda fala da fragilidade, é uma construção que pode muito bem cair, certo? Ela fala também, às vezes, da mensagem, dos mensageiros, a carta dos mensageiros, né? Que tem que ir de uma tenda a outra, de um lugar a outro. É uma carta de bastante segurança, insegurança, né? Diferente de uma carta como castelo ou forte, na tenda você não tem proteção, tá certo? E a torre? Eu amo a torre. A torre, ela, não sei se percebe, ela é a única carta que possui todas as luas, né? E eu chamo essa carta de luas etéreas, né? Eternas, etéreas não, eternas, porque ela é o conceito de toda a rotação da lua, sobre toda a vida da lua. A torre é o que conecta todos os tempos, né? Lembra quando eu falei que a gente falou de Salomão, né? Um personagem bíblico, histórico. Pessoas pegaram, atribuíram a Salomão a clavícula de Salomão, né? O livro escrito. E aqui, agora no presente, a gente faz esse baralho totalmente inspirado nas luas de Salomão. E isso é a torre em operação. Esse passar do tempo, sabe? Como se cada andar fosse um tempo passado, né? E como a gente se conecta com todo o passado, com todo o futuro, né? É a carta que vai representar a própria cartomancia, essa necessidade de prever, de ver o passado, de ver o futuro, de se localizar no presente. É uma carta que tem o número do infinito, né? Mostrando todas as possibilidades, sabe? É uma carta que eu amo muito, né? Tânia perguntou se tem carta pessoal, 20, como tipo 28 homem e 29 mulher. O Felter mostrou, falou para mim, né? Ele tem uma ideia muito legal sobre o caos, que é a carta de destruição, ser o homem, e o cosmo, que é a carta da criação, ser a mulher. Então, ele, quando vai fazer uma tiragem em que precisa nomear, não é uma situação que envolve pessoas, para ele, o cosmo, a criação, é a energia feminina e a destruição é a energia masculina. É isso? Não necessariamente ele tem aqui o homem e a mulher. A gente, se for usar o homem e a mulher, você pode usar essas duas cartas extras, porque a carta da torre, que é o cosmos, para representar a mulher, porque a mulher é a criação, é a vida, né? E a destruição, o caos sendo o homem, que representa a morte, que representa o ceifamento. Mas você, se caso a pessoa tiver características muito específicas, isso acontece também no Lenormand. Às vezes a pessoa marca uma pessoa no urso, uma pessoa na cegonha, né? Quero marcar o meu chefe, sei lá o quê, ou quero marcar minha mãe, ou quero... Enfim, quando tem que marcar mais de uma pessoa, sabe? Então, vocês podem também usar outras cartas, tipo, para marcar, se você entender que a pessoa combina com o conceito da carta, entendeu? Então, ela não tem exatamente pessoas para marcar. Se for marcar, é aconselhado usar a carta do Caos e Cosmos, mas você também é livre para usar qualquer outra carta, entendeu? Ou você pode colocar a marcação na posição da carta, entendeu? Você pensar que a pessoa, no momento, vai ser a carta central e que tudo ao redor
vai falar sobre ela. Então, vocês podem fazer como quiser. Né? Pessoal, a gente já tem uma live, a gente tem 1 hora de live, está acabando já. Passa rápido. Se alguém quiser fazer alguma perguntinha, fique à vontade. E daí, vamos para a gente concluir. Agora, esse já está disponível sim, Jaqueline, já tem aqui no Stories aqui da Sorte Lenormand como comprar. Fel, por exemplo, agora esse é a sua nova ferramenta de uso, né? Uhum. Eu comecei a tirar muito com ele e eu gostei bastante do resultado que eu estou tendo. Principalmente em relação a isso. A gente poderia até tirar um teste aqui, uma pergunta, né? A gente poderia fazer uma pergunta sobre a venda do Salomão, e daí a gente faz um exemplo de pergunta com uma carta, e fazer uma tiragem simples de 3 cartas, assim, só para ver se a gente... Você concorda, Nando? Ou você acha que o tempo está muito apertado? É fazer o jogo dos 3 montinhos, é isso? Perguntaram Um de aqui 3 para tirar. montinhos. Perguntou a Jaqueline quer saber tirar a energia da semana. Tá bom. Então, a energia da semana a gente vai tirar os 3 montinhos. Eu vou fazer um Cada um exemplo. escolhe um. Cada um escolhe um É, montinho. Tá bom. tá. Bora lá fazer. Eu estou embaralhando aqui. Vamos lá. Bora lá. A Tânia Durão está pensando num livro. Tânia, já conversa com o Fel. Tá, eu vou querer um montinho. Eu já escolhi um montinho. Posso falar ou melhor não? Eu vou colocar aqui nos comentários o montinho que eu escolhi. Pronto. Você nem falou, escolheu o montinho 1, escolheu o montinho 2, escolheu o montinho 3. Foi tudo muito rápido, Desculpa. mas o pessoal Tá, entendeu. tá certo. Montinho número 1 Então, saiu o quê? o montinho número 1 saiu a padaria. A energia da semana para quem tirou a padaria é de muito trabalho, de muita colaboração. Você tem aqui uma lua corcunda, então você, caso está indo para cheia, então está indo para uma lua que vai lhe propiciar mais ganhos financeiros, então ela é a carta de bastante trabalho, emana bastante trabalho, bastante cooperação entre as pessoas, bastante nutrição, então é uma semana para nutrir ideias, para nutrir coisas boas, né? É o signo de Virgem, né? Signo de... É Virgem ou Capricórnio É a mesmo? Virgem. É Virgem, né? O signo de Virgem, então é tudo certinho, né? Tudo direitinho, né? Perfeccionista aí, né? Perfeccionista, isso mesmo. Aqui, para quem tirou a carta 2, é a carta do porto, né? A carta da segurança, do retorno à casa. É uma lua disseminadora, então a lua cheia já passou, então todo movimento já passou e agora está esfriando. É uma lua mais calma, né? Ela fala desse retorno, é, e é isso, né? Calmaria, retorno à casa. Ela fala de você se fixar em um canto, de você ter a segurança sua em um lugar, né? Essa é a energia da semana dessa carta. E a outra?
Já a outra é o navio. Essa aqui vai falar do início da jornada. Então, a semana vai estar boa, né? Enquanto a do Porto estava falando de algo que já passou o movimento, essa é uma lua crescente, então as coisas vão se agitar. Ideias novas vão se agitar. Semana ideal para viagens, para criar relações, sabe? Para porque é uma carta que é o mar, né? É o navio, é o mar, mas ao mesmo tempo é o signo de touro, então, que é um signo de terra, então fala também muito de você contrabalancear ideias, né? Você ter, equilibrar as ideias, você pensar realmente para onde ir, para onde deve ir, para qual caminho ir. Uma carta ótima para quem está no início de um projeto, sabe? Que se você está no início de projeto, significa que ele simplesmente vai, que você vai colocar tudo em mesa, analisar tudo e vai. Entendi. Fel, muito obrigado, então, pela essa hora que você passou com a gente, explicando sobre o oráculo das luas, oráculo Lua de Salomão. E o baralho já está sendo vendido pela sorte da minha irmã. E espero, quem quiser entrar em contato com o Fel, o Instagram dele é. Meu Instagram é fel.lindoso, né? E pode me seguir. Eu vou começar a postar, perder um pouco a minha timidez, porque eu sempre fui um pouco tímido, e postar mais conteúdo sobre cartomancia. Vou postar muita coisa sobre tiragem do Luas de Salomão, né? Vou tentar postar a energia da semana, quem sabe toda semana, pelo menos algo. Então, comece a me seguir, que eu vou falar de muita coisa. Pretendo trazer no futuro o Grand Tableau da Luz de Salomão, que já é algo que eu estou começando a pensar, um método que eu estou tentando desenvolver para o Luz de Salomão. Então, por favor, me sigam. É isso, né? Luz de Salomão foi um oráculo feito com bastante carinho, amor e bastante zelo também. Eu estudei bastante o livro, eu estudei junto também com um pouco de astrologia junto, e é, é isso, pessoal. É Ok, isso. então, pessoal. Até o próximo vídeo, então. Até mais. Tchau, Tchau, pessoal. tchauzinho. Beijo.